Olá pessoal, tudo bem? Hoje o canal vai falar da Reforma Protestante, a nova divisão do cristianismo católico. Lembrando que a primeira divisão do cristianismo católico se deu em 1054, quando surgiu a Igreja Cristã Ortodoxa, lá na Grécia, na Rússia, na região de Constantinopla, atual Istambul, ok? Mas agora nós vamos falar da reforma de Martinho Lutero, que a partir de 1517 fez surgir as igrejas protestantes, né? O luteranismo, depois o calvinismo e por fim o anglicanismo, nessa ordem aí. Mas antes do Lutero, já no fim da Idade Média, o catolicismo não andava bem, estava cheio de problemas, já haviam muitas pessoas fazendo críticas ao catolicismo. Nessa imagem vocês estão vendo uma igreja em cima de um barco à deriva, passando por uma grande tempestade. Algo ia acontecer, né? Então antes do Lutero, nós tivemos os chamados precursores, né? Aqueles que criticavam a igreja antes do Lutero. E aqui eu destaquei três precursores, né? Um italiano, o Savonarola, John Wycliffe, que era inglês, e por fim John Huss, alemão. Todos eram grandes críticos do catolicismo, criticavam a luxúria, a ostentação de alguns membros do alto clero, também criticavam alguns membros do clero que não praticavam o celibato, né? Não praticavam a castidade, e por incomodarem muito a Igreja Católica, eles foram condenados, né? Eles foram queimados pela Inquisição em praça pública. O fim de John Wycliffe foi um pouco diferente. Ele morreu de causas naturais, teve o seu enterro normal, e depois de alguns meses a igreja mandou exumar o seu corpo, os seus restos mortais. Os restos mortais foram queimados em praça pública, nos seus ossos, na verdade, e atirados no rio Tamisa, né, o rio inglês. Pessoal, e aí nós chegamos então em 1517. Martinho Lutero é um monge alemão, agostiniano, né, que não tinha intenção nenhuma de criar uma igreja nova, uma religião nova, né? Ele queria reformar a Igreja Católica. Assim como seus antecessores, ele via muita coisa errada acontecendo ali. E qual foi o divisor de águas da história do Lutero? Uma vez que ele foi em peregrinação a Roma, né? O sonho dele era conhecer a Roma, então ele fez uma grande peregrinação da Alemanha, onde ele vivia, na cidade de Wittenberg, e foi até Roma. Chegando lá, o que ele viu, né? Ele viu uma coisa horrorosa, né? Alguns membros da igreja ali vendiam na rua relíquias sagradas. O que é uma relíquia sagrada? Vou dar dois exemplos aqui para vocês, né? Vendia-se pedacinhos de madeira e as pessoas compravam, achar se tratar dos pedacinhos da cruz de Cristo. Olha que absurdo, né? Outros vendiam pequenos tecidos, dizendo ser restos do santo sudário, aquele pano que envolveu Jesus depois que ele foi tirado da cruz, né? Então são exemplos de relíquias sagradas, o que é uma mentira, obviamente, mas os fiéis compravam, né? Eles eram enganados. Também ele percebeu que a igreja vendia cargos eclesiásticos. Então se a pessoa ela tinha dinheiro, era de uma família nobre, comprava um cargo de bispo ou de arcebispo e não tinha a menor vocação para ser ali um membro do clero católico. Mas a gota d'água para o Lutero foi isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um documento, né? Isso aqui é uma indulgência. Está escrito em latim e era assinada, carimbada com o selo do Papa. O Papa na época era o Papa Leão X, né? E segundo o Papa, quem comprasse a indulgência teria os pecados perdoados e a entrada no paraíso terrestre. Era um verdadeiro passaporte para o paraíso. E muitas pessoas pobres, de origem simples, camponeses, acreditando, né, nessa ideia maluca, acabavam comprando essas indulgências. E o Lutero se revolta contra isso, ele protesta, é o nome protestantes, porque ele vai ter os seus seguidores. Ele volta para a Alemanha indignado com tudo o que ele viu e prega na igreja de Wittenberg 95 teses contra o
catolicismo. Eu resumi aqui para vocês em 3 tópicos o que são essas 95 teses. Então, para você se salvar, a justificativa se dá apenas pela fé. Você ser uma pessoa boa, praticar o bem e ter fé. Não tem que comprar indulgência. Você não tem que pagar nada pela sua salvação. Não tem que comprar relíquia sagrada nem indulgência. Basta ser uma pessoa boa e ter fé. Assim você alcança o paraíso. O sacerdócio é universal. Qualquer pessoa pode ser membro do clero, mesmo que você seja um simples camponês, desde que você tenha vocação para isso. A Bíblia deve ser livre e interpretada, por isso que o Lutero pegou a Bíblia e traduziu do latim para o alemão. Assim as pessoas na Alemanha começaram a ler a Bíblia, a interpretar e a entender ao seu modo, tá? Ele levou 2 anos para traduzir a Bíblia do alemão para o latim. E é óbvio que tudo isso incomodou a igreja. Lutero foi chamado pela igreja. Na frente estava também Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, mais o Papa. E Lutero não deixou de acreditar nas suas teses, confrontou a igreja e foi excomungado, né? Ele foi expulso, banido da religião. Isso era uma pena terrível, né? A excomunhão. E foi preso. E com certeza seria levado à Inquisição, onde seria morto em praça pública. Mas eis que algo acontece, né? O Lutero foi resgatado, ele foi salvo, pessoal, pelos príncipes alemães, né? Vamos entender agora que rumo que a reforma vai tomar ali na Alemanha. Príncipes alemães e a burguesia comercial ficam do lado do Lutero, tá? Os príncipes porque não gostavam da interferência da igreja ali no Sacro Império Romano Germânico. A igreja era detentora de cerca de 60% das terras ali na atual Alemanha. A influência era grande através do imperador Carlos V. E os burgueses, eles tinham um problema ali com a igreja, né? Os burgueses queriam ter lucro, fazer o comércio livremente, e a igreja condenava o lucro excessivo, dizia que era pecado, e os burgueses queriam se desvencilhar dessa ideia. E Lutero não tinha nada de contra isso, né? Pelo contrário, Lutero dizia: trabalhe, ganhe seu dinheiro honestamente, isso é uma bênção divina. Então muitos burgueses ficaram do lado do Lutero. E aí começam as guerras religiosas, né, que vão se prolongar ali por décadas, né, cerca de 30 anos mais ou menos. Só que a reforma protestante, ela saiu um pouco ao controle, chegando nas camadas mais populares, né? Esse livro aqui fala bastante sobre isso, que O Caçador de Hereges é um pouco da história dos anabatistas, eram por Thomas Müntzer, que era um camponês. E por que o nome anabatista? Eles acreditavam que as crianças não deveriam ser batizadas só quando se tornassem adultas, né? E esses camponeses anabatistas, eles começaram também a tomar terras da igreja e dos nobres, incomodando a parte mais rica da sociedade. E com atos violentos, vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Então as guerras religiosas se tornaram uma carnificina terrível, com milhares e milhares de mortos, e o Thomas Müntzer foi preso. E perguntaram ao Lutero: o que faremos com esse líder da revolta anabatista? Lutero lavou as mãos e Müntzer foi morto, né? Então vejam que a reforma protestante, ela também foi liderada por uma elite, tá? Quando as guerras religiosas acabam na Alemanha, os príncipes alemães se reúnem na Concordata de Worms, se não me engano esse é o nome da reunião, e ali eles decidem que os camponeses, os mais pobres, devem seguir a religião que o príncipe escolher. Então, se o príncipe escolheu ser luterano, os camponeses serão luteranos. Se o príncipe escolheu ser católico, os camponeses serão católicos, e assim por diante, tá? O fato é que a ideia de reformar, de criar igrejas novas se espalhou. E a gente chega então na Suíça. Ali nós tivemos 2 grandes reformadores, Zwinglio e Calvino. Mas eu vou destacar aqui o Calvino e sua doutrina da predestinação. Calvino dizia que Deus já sabe aqueles que vão se salvar,
tá? E aqueles que não vão se salvar. Porém, você tem uma dúvida, mas como é que eu sei se eu sou um escolhido ou não? E o Calvino diz que Deus dá exemplos, dá alguns indícios, dá alguns sinais da predestinação. E um dos sinais da predestinação seria a vocação para o trabalho. Trabalhar arduamente, acumular riqueza, não ostentar, ter uma vida regrada, né? Uma vida simples é um sinal de predestinação. Trabalhe, não gaste com luxúria, prazer, bebidas, jogos, etc. Poupe seu dinheiro, reinvista no seu negócio. É um sinal de predestinação. Assim o capitalismo também cresce, né? Tem um livro muito legal do sociólogo Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele faz uma análise minuciosa e chega a algumas conclusões. Por que as religiões protestantes, e principalmente de origem calvinista ou puritana, enriqueceram muito mais ao longo dos séculos 17 a 20. Vale a pena a leitura, principalmente a galera que está aí no finalzinho do ensino médio, tá? Pessoal, o Calvino também criou sua própria Inquisição, né? Quem se desviasse da vida simples e se tornasse um ostentador de riqueza era perseguido e muitos foram mortos pela sua própria Inquisição. Chegamos na Inglaterra com Henrique VIII. Esse criou uma religião mais por uma motivação pessoal do que política. É fato que a Igreja Católica influenciava muito nas decisões ali do rei na Inglaterra. Mas o fato pessoal, né, que ocorreu é que Henrique era casado com Catarina de Aragão, uma rainha católica descendente lá do Sacro Império, descendente de Carlos V e também dos reis espanhóis, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, todos parentes, né? E Catarina não conseguia dar um filho homem para Henrique VIII. E já com uma certa idade, não conseguindo mais engravidar, o rei, muito mais jovem que ela, quer anular o casamento. Mas no catolicismo não existe lei do divórcio, né? Então o que acontece? Ele funda uma igreja, a igreja anglicana, e cria a lei do divórcio. Assim, o rei passa a ser a autoridade religiosa máxima também na Inglaterra, tá? A igreja anglicana é a principal igreja até hoje ali no Reino Unido. Então a ambição, a vontade pessoal de casar-se novamente, de ter um filho, ele vai conseguir ter um filho homem, Eduardo vai se chamar, mas somente no seu terceiro casamento. Aliás, se você se aprofundar um pouco na história desse rei, ele adorava um casamento. Se não me engano, ele casou 5 ou 6 vezes e mandou matar 2 das suas esposas. A grande Elizabeth, a primeira Elizabeth, foi talvez uma das rainhas mais importantes da história da Inglaterra, é filha dele, né? A Elizabeth I. Gente, e é claro que o catolicismo perdeu muitos fiéis. E aí tem que reagir. A reação é a Contra-Reforma Católica, nessa grande reunião aqui chamada Concílio de Trento. A igreja definiu os novos rumos. Primeiro que as indulgências não serão mais vendidas a partir de 1567, elas deixam de ser vendidas. Alguns dogmas foram reafirmados, a autoridade papal também, tá? Exigiu a moralização do clero, porque do jeito que estava não dava, né? E aí o clero é obrigado a seguir regras mais rígidas. Mas assim, quem ajudou muito a Igreja Católica a manter-se como a maior religião do mundo foram os jesuítas, através da Companhia de Jesus. Esses jesuítas, eles tiveram um trabalho missionário gigantesco por todo o mundo, na Ásia, na África e aqui na América Latina principalmente. Se você observar do México, né, até a Argentina, toda essa América Latina, passando pelo Brasil, a maioria desses países são católicos, né, com 70% a 90% de catolicismo. Okay? Houve o fortalecimento da Inquisição, e aqui eu destaco a Inquisição espanhola, cara, foi extremamente violenta, matou muita gente que se desviasse do catolicismo, entre judeus, islâmicos e protestantes, tá? Enfim, para fecharmos a aula, alguns dados da geografia, né? A partir de 1517 surgem muitas igrejas, nós temos mais de 100 igrejas cristãs, nem sei exatamente o número, são muitas igrejas cristãs,
E você tem esses números aqui no Brasil, segundo o censo de 2010. O censo de 2020, o ano que vem, a gente vai ter acesso. E é legal até a gente comparar com esse de 2010 para ver o que mudou, né? No censo de 2010, aqui no Brasil, 123 milhões de pessoas se declararam católicas, 42 milhões de pessoas se declararam evangélicas, né? O evangelismo vem do protestantismo. E 15 milhões se declararam sem religião. Aí os ateus se encaixam aqui também. Tem números menores, né? Por exemplo, 107 mil se declararam judeus, 325 mil se declararam espíritas e assim umbandistas, cerca de 300 mil também. Ok? Gente, isso foi um pouco da história das religiões aqui. É uma aula bacana, façam seus estudos de aprofundamento. Aquele abraço e até a próxima.